Olá a todos, dando sequência à disciplina de Teoria Geral do Estado, hoje nós vamos falar de formas de governo. O que é forma de governo? De respeito ao modo como um determinado governo organiza os poderes e aplica o poder sobre os governados. Então, poder legislativo, executivo, judiciário, como é que esses poderes chegam a nós, ou como é que nós exercemos esses respectivos poderes. Não tem como eu não falar um pouquinho de história para entender toda a sistemática com a evolução, para que a gente possa chegar na atualidade e especificamente no Brasil. Não é uma disciplina muito chata, a gente consegue visualizá-la com mais precisão. Mas como eu venho dizendo para vocês constantemente, essa é uma disciplina que nos faz pensar, e este pensar é que nos faz crescer e crescer o próprio Estado. Aristóteles dizia haver 6 formas de governo diferentes, sendo 3 legítimas e 3 ilegítimas. Ele dizia o seguinte: as legítimas seriam para ele monarquia, aristocracia e democracia. E 3 ilegítimas, que seriam o oposto dessas anteriores citadas, que seria a tirania, a oligarquia e a demagogia. Explicando um por um, segundo a classificação aristotélica, diz o seguinte: o que é a monarquia? Forma de governo em que o poder concentra-se nas mãos de uma pessoa, o chamado monarca, e a soberania encontra-se concentrada naquela figura, na figura do rei. Para Aristóteles, o monarca deveria ser uma pessoa apta ao cargo, com inteligência, estratégia e senso de justiça. Caso o monarca não tenha esses atributos, há uma tendência à degeneração do governo. Também diz, ainda nos legítimos, a aristocracia, uma forma de governo legítima em que há um corpo de pessoas aptas a governar e, por isso, estabelece-se enquanto casta política. Se este grupo não governa com justiça e competência ou legislar em causa própria, a aristocracia degenera-se e torna-se uma oligarquia. E por último, governos legítimos, segundo Aristóteles, é a chamada democracia. Outra forma legítima, a democracia é o poder político dissolvido entre a massa de cidadãos, ou seja, todos aqueles que, por alguma razão intrínseca ao sistema político, possuem a cidadania, ou seja, podem participar da cidade, também exercem o poder soberano. Aristóteles falou do legítimo, agora vamos falar dos 3 ilegítimos. Da monarquia, o seu oposto seria a tirania, que é uma degeneração da monarquia que ocorre quando o monarca passa a agir com injustiça e incompetência, exercendo o poder de forma extremamente arbitrária. Ao contrário da autarquia, ao contrário da aristocracia, nós temos a oligarquia, quando a aristocracia passa a legislar em causa própria e não se preocupa com as ações justas ou com o bem comum. Há uma degeneração que resulta na oligarquia. E por último, também em contraposição à democracia, nós temos a demagogia, quando a massa de cidadãos preocupa-se apenas com aqueles que estão no poder, ou quando se preocupa apenas com a massa, deixando as elites de lado. O sistema democrático torna-se uma demagogia, ou seja, quando eu excluo uma classe, seja ela qual for, eu estou fazendo uma demagogia. Além da definição
de Aristóteles, imagina, século V a.C., nós temos também a definição de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que ele fala que haveria somente duas: república e principado. República pode abranger a democracia e a aristocracia. É uma forma de governo em que o poder é plural, não é singular. No principado, já o inverso da república, o poder aqui é singular, ou seja, é uma forma de monarquia em que o príncipe concentra o poder em suas mãos. E talvez emblematicamente nós temos Luís XIV, né, que fala, né, o Estado sou eu. Então ele concentra em sua mão todas os direitos, e inclusive, se o Estado não erra, Luís XIV também não erraria. Tá bom? Além da definição de Maquiavel, nós temos a definição do Barão de Montesquieu, que até foi objeto da aula anterior, no livro O Espírito das Leis, aonde ele fala que também há uma república e também há uma monarquia, mas também há o despotismo, os déspotas. E ele diz o seguinte: na república pode ser uma democracia ou uma aristocracia, como fala também Maquiavel. E o fundamental é o fato de a soberania residir na mão do povo. As ideias de pátria e igualdade entre os concidadãos são princípios basilares para o pensamento republicano. Então, quando eu falei na aula passada que havia ofensas à república, ofensas aos direitos fundamentais, tá bom? Aí ele também fala que há um outro sistema que é o chamado de monarquia. É o governo de apenas uma pessoa por meio de um corpo de leis fixas. O monarca legítimo não pode alterar as leis arbitrariamente e nem infringi-las. E existe agora o despotismo, ou os déspotas. Diz respeito ao monarca que desrespeita as leis, que abusa de sua autoridade e que age à revelia daquilo que estabeleceu na Constituição Federal. Então, eu já vi a questão dos três pensadores. Tenho que trazer para vocês também formas de governo e regime de governo. São próximas essas definições, mas são diferentes. Formas de governo dizem respeito ao número de governantes e da qualidade de pessoas que exercem o poder. Já no regime de governo, é um atributo de cada governo em particular, que adjetiva o modo como aquele governo será tratado com os governantes, como é que ele vai se comportar com os governantes. E melhor esclarecendo este fato, nos regimes de governo temos como exemplos os regimes democráticos, autoritários e totalitários nos regimes de governo. Os regimes democráticos são aqueles em que as ações políticas são tomadas em conjunto por um corpo de cidadãos que compreende a monarquia. Um regime autoritário é aquele em que o corpo de cidadãos é excluído das decisões políticas e o poder é exercido autoritariamente por um grupo de pessoas ou por uma pessoa só, passando por cima das leis e controlando a vida e a atividade política. Os regimes totalitários, como os ocorreram na Europa no século XX, nazismo, stalinanismo de Stalin e o fascismo, né, são regimes em que todos os aspectos da vida pública e da vida privada são controlados por um governo extremamente autoritário. Espero que a gente nunca passe por isso, tá bom? Formas de governo, regimes, agora formas de governo. O Brasil foi uma monarquia, né? E todo mundo sabe que cai com Dom Pedro II, né? Mas a monarquia, com a independência nossa junto a Portugal, que a partir de 1900
1929, cria-se uma Constituição e um parlamento, tornando-se aqui uma monarquia parlamentar. Em 1889, no século retrasado, houve um golpe republicano, que é chamado, que vocês conhecem na história, como o primeiro golpe militar, primeira armas, né? Primeira espada, né? Foi organizado por militares, destituindo o poder do imperador Dom Pedro II, o que tornou o Brasil uma república presidencialista. E só para a gente relembrar, isso nós vivenciamos até hoje. Nós vivemos num país onde é uma república, onde os poderes republicanos são declinados na Constituição e devidamente respeitados, e é feito através, o chefe nosso de Estado e o chefe nosso de governo concentram-se na mesma pessoa, que é a figura do presidente da República. Tá certo? E uma pergunta bem simples hoje, para a gente conversar, né? A forma que o Brasil se apresenta hoje encontra-se correta e ainda poderá perdurar por mais tempo? Ou devemos mudar, sairmos do presidencialismo, por exemplo, e irmos para o parlamentarismo? O que vocês pensam a respeito? Essa é a nossa disciplina de hoje. Muito obrigado.